Excepcional dia, como é que vocês estão? Tudo bom, lindões? Então, hoje eu resolvi entrar aqui para falar sobre um assunto que é muito falado na internet, tanto pessoalmente em palestras, mentorias, sobre o nosso verdadeiro propósito. Existe um único propósito para todos nós, um propósito de vida. Eu acredito que todos nós é o que a gente mais busca, né? Ou vem buscando no decorrer no dia a dia. Eu estava lendo hoje a palavra de Efésios, eu gosto de meditar todo dia pela manhã, né, na palavra. E eu quero ler alguns versículos para vocês de Efésios capítulo 4. E aí eu vou falar um pouco de respeito a isso. Vai ser algo breve, mas que eu acredito vai dar muito sentido e uma direção. Então vamos lá, capítulo 4, versículo 4. Há um só corpo e um só espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Aí agora a gente vai para o verso 10. Aquele que desceu e também é o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. Seguimos no 11. E ele mesmo deu alguns para apóstolos, e alguns para profetas, alguns para evangelistas, e alguns para pastores e professores, para o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não sejamos mais crianças atiradas para lá e para cá, e carregados por todo o vento de doutrina, a religião, aquela que justamente faz com que muitos se afastem de Cristo, pela artimanha e astúcia dos homens que ficam à espreita para enganar, principalmente aqueles que são simples, por não ter o conhecimento da palavra, por não buscar verdadeiramente Cristo e ter essa unidade. Então, onde é que eu quero chegar em questão de o que é o verdadeiro propósito? O propósito de Deus, eu acredito que o propósito de todo ser humano é o mesmo. Vidas. A minha vida, ela tem que influenciar outras vidas, ou seja, ela tem que aperfeiçoar outras vidas na plenitude de Cristo. A minha vida, ela tem que beneficiar você a se aproximar de Cristo. Não interessa no meu talento, no dom que eu vou utilizar para isso. Se eu sou vendedor, se eu sou um professor, educador físico, se eu dou aula numa escola, não importa. Aquilo que é o meu dom, o meu talento, eu vou utilizar para potencializar, ou seja, acelerar o processo do ser humano, a aperfeiçoação, para que ele tenha um conhecimento mais amplo, mais profundo de Cristo. E isso faz com que todos sejamos mais plenos, tenhamos essa plenitude em uma só estatura em Cristo Jesus. Então esse é o verdadeiro propósito. O que as pessoas ficam fazendo hoje em dia é sabotando a si mesmo, querendo se beneficiar em um curto prazo de tempo, em negócios, passando a perna em pessoas, não sendo fiéis, mentindo, usando de ludibriando. Todas essas questões acabam atrasando ela mesmo e acarretam, que prejudicam outras vidas. Ou seja, a pessoa não está vivendo o propósito dela e ainda está atrapalhando outras pessoas de ver o propósito. Então que a gente seja diferente no dia de hoje, que a gente possa ter a escolha e decidir, porque a vida é baseada em decisões, de fazer com que outras vidas que eu tenho contato se aproximem de Cristo. Que se 2 ou 3 ou mais, não importa quantos, tiverem acesso a esse vídeo, eles possam de fato transformar a vida deles. Que eles tenham uma direção. Eu aconselho você a ir e ler Efésios, a carta de Efésios, que o apóstolo Paulo escreveu aos Efésios. Vai lá e lê. Leia o capítulo 4, quando tiver um tempo, lê todos eles, são poucos, são 6, se eu não me engano. São 6 capítulos, são coisa bem breve de ler, mas é uma coisa que vai te edificar bastante. Pede para o Espírito Santo te edificar. E tenha em mente que a tua vida, ela só é vivida quando envolve outras vidas. A felicidade, ela é melhor quando compartilhada. É bem simples da gente raciocinar isso. A gente não tem como ser feliz, pleno, sozinho. Eu posso ter todo o dinheiro do mundo, eu posso alcançar tudo aquilo que eu desejo. Se eu não tiver com quem compartilhar, não faz o menor sentido. Então, o propósito de todos é abençoar outras vidas, influenciar outras vidas. E tudo aquilo que eu tenho não é para mim em questão. Eu me beneficio disso, óbvio.
mas é para eu estender a mão, para eu auxiliar os necessitados. A verdadeira religião é ajudar os órfãos e as viúvas. Essa é a verdadeira religião, essa é a religião que Cristo prega, e não eu ir num auditório com uma placa de seja lá qual for a igreja, não vamos citar aqui. A questão é a gente servir verdadeiramente a Cristo. É isso que importa. É a gente refletir ele no mundo. E não tem como eu refletir ele sendo ganancioso, tendo uma visão distorcida do que de fato é igreja. Eu preciso que a minha vida seja benefício a outras vidas. Esse é o sentido, esse é o verdadeiro propósito. Aí tu tem que entender, se o verdadeiro propósito é eu abençoar outras vidas, influenciar outras vidas a ter o pleno conhecimento de Cristo, eu começo a me aprofundar no pleno conhecimento de Cristo e pedir para que Ele me auxilie nisso, me complete nisso, me dê essa plenitude, para que eu comece a transbordar isso automaticamente. Aí eu olho na minha profissão, por exemplo, o que eu vou fazer, o que eu faço na minha vida, qual é o meu talento, qual é o meu dom, e utilizar isso. E o vínculo disso vai fazer com que eu vou externalizar isso que eu tenho dentro de mim. No meu caso, tá? No meu negócio, eu trabalho com metais, por exemplo. Quando eu vou lidar com os colaboradores, quando eu lido com os contratantes, fornecedores, não importa com quem, eu vou refletir Cristo de uma forma, toda vez que eu puder estender a mão, auxiliar com uma palavra, em diversas formas, multiformas. Eu vou fazer para refletir Cristo e fazer com que essa pessoa tenha um maior conhecimento de Cristo. Isso são multiformas também, a gente não sabe como que ele vai receber, como que ele vai reagir a isso, mas tenha certeza que a gente vai estar plantando uma semente. E, consequentemente, é Deus quem vai dar o crescimento. É Cristo que vai fazer isso. E aí, tu pode ter certeza que o público, porque é o que a gente mais se preocupa, é o que as pessoas vão falar de mim, como que eles vão reagir a respeito a isso, como que eles vão enxergar isso. Não importa. Quando tu juntar, fizer a fusão disso, que o propósito de Deus, que é influenciar vidas, vinculado ao teu propósito, que é o teu desejo ardente, que é os teus talentos, teus dons, fizerem essa fusão, e tu expor isso, externalizar isso, essa verdade que tu tem dentro de ti, o público é automático, ele vai vir naturalmente. A gente não precisa correr atrás disso. Assim como as plantas são naturais, elas crescem, dão o seu fruto no tempo certo. A gente é natural. A riqueza ela é natural. A pobreza ela é resistência. E o que eu falo por prosperidade, riqueza não é dinheiro apenas. Dinheiro é uma consequência de ações corretas. Não tem nada a ver com servir a Cristo ou não. Tem gente que serve a Cristo, por exemplo, e não alcançou o dinheiro por negligência de algumas coisas. Não vamos nem entrar em êxito sobre isso. O que eu tô falando aqui é uma coisa muito mais profunda. O dinheiro é uma consequência de boas ações. Quem planta, colhe. Tá? E a riqueza, ela vem naturalmente, assim como uma planta cresce. Se a terra é fértil, ela é bem cuidada, ela vai florescer e vai frutificar. A pobreza ela é resistência. A gente resiste àquilo que é natural nosso. Eu poderia muito bem procrastinar mais anos a vir aqui a voltar a falar no Instagram, por exemplo, nessa plataforma, para que eu possa potencializar a minha palavra que eu tenho dentro de mim, aquilo que eu carrego dentro de mim. Por negligência. Eu posso simplesmente fazer isso a vida inteira, assim como pessoas fazem. Existem tesouros escondidos. O maior banco de tesouros no mundo hoje é o cemitério. Que existem empresas enterradas ali, existem pessoas com livros enterrados ali, pessoas com palavras maravilhosas enterradas ali, porque não tomaram a decisão de fazer diferente na vida delas. Então eu me tomei a decisão, ontem eu tive uma conversa com um amigo meu, com a minha esposa, e algo estourou na minha cabeça, eu falei, cara, não faz mais sentido eu ficar quieto. Então que você tome isso como uma esperança, que isso te ative também, que te faça tomar uma decisão no dia de hoje e fazer diferente. Não precisa botar o seu rosto numa rede social, por exemplo, se você não tem a coragem ou não gosta disso no atual momento. Mas faça para uma pessoa que está próxima a você, dentro da própria casa. A verdadeira unidade que Deus busca de nós é que a gente tenha paz um com o outro, que a gente possa resplandecer isso. O amor, perdoar. Então começa nestes detalhes. Não obrigatoriamente só com a palavra. As nossas ações falam muito mais do que a palavra. A minha palavra ela pode convencer você, mas as minhas atitudes elas vão arrastar você, é diferente, tá? Então faça diferente, faça com que as suas atitudes arrastem as pessoas. Eu tenho essa palavra, era bem curta e breve, e acabou saindo mais do que eu esperava, mas eu espero que você tenha um dia esplêndido, um dia maravilhoso. Nós estamos hoje dia 30, né? Amanhã é 31, dia 1º no domingo. O ano novo tá chegando, mais um ano se foi.
um novo ano entra, então que façamos diferente. Se a gente quer novos resultados, façamos novas, tenhamos novidade de vida, façamos novas ações para ter novos resultados. Não vamos ficar na mesmice e esperando que os resultados sejam diferentes. Isso não vai acontecer. Nunca aconteceu com ninguém, não vai ser agora. Tá bom? Eu quero deixar um beijão no coração de vocês e Deus abençoe. Aproveite esse dia, desfrute. Hoje é um dia lindo, maravilhoso. Hoje é um belo dia para que você resplandeça Cristo que já existe dentro de você. Faça jus àquilo que ele fez lá na cruz por nós. Tá bem? Um beijão e aproveite esse dia. Não esqueça, seja você a unidade do lugar que você estiver. Seja único, você é único. Resplandeça isso, resplandeça a sua glória, a glória de Cristo através de você. Tá bem? Um beijão, até mais.